Então, gente, olá, shalom, shalom a todos. Estamos iniciando nossa aula de número 5, aula de número 5 da disciplina Introdução às Sete Leis. Essa aula número 5 é a última aula dessa disciplina. Isso significa que na próxima semana nós já estaremos divulgando a lista de aprovados. Então, se você ainda não fez a sua atividade, você tem aí mais uma semana para poder fazer sua atividade, tudo bem? Porque na próxima semana já estaremos divulgando a lista de aprovados. Bem, até aqui nós já aprendemos algumas partes importantes. Entre elas, você viu que o primeiro ser humano a receber mandamentos foi o primeiro ser humano a existir. Ou seja, Adão, o primeiro homem. Ele foi o primeiro homem a receber mandamentos. Ele recebeu, dos mandamentos universais que nós temos, ele recebeu 6. Ou seja, ele era proibido de idolatria, de blasfêmia, de derramar sangue, de roubar, de praticar imoralidade, e era ordenado a praticar justiça. O sétimo mandamento, que é o mandamento de Ever Minahai, ou seja, o mandamento de não comer um órgão de animal vivo, ele foi completo a Noa, depois do dilúvio. Depois do dilúvio, Hashem então renova com Noa e seus descendentes a aliança que ele tinha feito primeiramente com quem? A aliança que ele tinha feito primeiro com o primeiro homem, com o primeiro ser humano, com Adão. Ele repete os 6 mandamentos que tinha dado a Adão e Noa, ele recebe então o sétimo mandamento, que é Verminahai, ou seja, o animal com seu sangue, com sua alma não comerás. Ou seja, daí se extrai o mandamento de não comer um órgão de animal vivo. E vão ter lá 6 ramificações no total, 6 tipos de ordens e proibições a respeito disso. Gente, olha só. Agora, como você já viu, nós temos 7 leis com suas ramificações. Nós já vimos o que são as ramificações e vamos nos aprofundar dentro desse tema nas aulas que vão vir, tudo bem? Então, como vocês já viram sobre as ramificações, o que são as ramificações, o conceito, você já sabe que dentro de um apanhado mais geral, então, nós temos várias ordens e várias proibições. 7 mandamentos é uma forma geral de oficializar isso, mas dentro desses 7 mandamentos você tem várias leis menores, né? Ou seja, várias derivações. Essas derivações, então, que são aquilo que vai definir se você está cumprindo os 7 mandamentos gerais ou não. Legal. Então, dentro desse conceito, se eu for colocar para você quantas ramificações ao todo são, mais ou menos, tá? Vou dar para você, mais ou menos, eu vou catalogar de acordo com o Código Divino, o livro Seven Laws of Noah, Seven Laws of Noah, e o livro também Sheva Mitzvot Hashem, ele aborda isso. Ele coloca 96 ramificações. O The Seven Laws of Noah, 66, mas o Sheva Mitzvot Hashem, que é mais completo, ele coloca 96 ramificações. Então, ao todo, nós temos aí 96 entre ordens e proibições a respeito de como se cumprir. É bastante coisa, não vamos falar a verdade, né? Mas digamos que uma pessoa, ela deseja, do fundo do seu coração, ela deseja estar praticando mais, né? Praticando mais. Ela pode praticar mais? Ela pode cumprir outros mandamentos? Pode. Ela pode cumprir outros mandamentos se assim ela quiser. Mas existem regras para isso. Existem definições que nós precisamos falar. A regra geral sobre esse tema, ela se apresenta lá no Mishneh Torah, em Lehot Melahim, capítulo 10, alahá número 10, e ela vai ser aqui o Rambam, o Maimônides, ele explica no Mishneh Torah é um compêndio de leis, de ordens e proibições dentro das 603 mitzvot, no sentido apanhado mais geral, de acordo com a Torá escrita e da Torá oral. O Maimônides, então, ele catalogou todas as leis que o povo judeu precisa saber e também sobre nós, os Benenoa. E aí, ele colocou lá o seguinte, que um Benoa, ou seja, toda a humanidade,
pode cumprir outras mitzvot além da que ela já tem, a partir do momento que ele já cumpre as suas e já conhece todas as halahot. Então, praticamente, existe aqui alguns conceitos. Primeira coisa. Primeiro você precisa estar cumprindo as suas, tá? Primeiro você precisa, para poder cumprir outras, você precisa ser um justo entre as nações. O que é um justo entre as nações? Todos os seres humanos são justos entre as nações? Não. Todos os seres humanos são Benei Noah e Benei Israel. Tá bom? Benei Israel, quem nasce de filho de mãe judia. Quem não é Benei Israel é Benei Noah, ou seja, toda a humanidade. No entanto, para ser um Hassidei Umot Leolam, um justo entre as nações, não basta você ser um descendente de Noé. Você tem que ser, além de ser descendente de Noé, você tem que cumprir os 7 mandamentos universais. Ou seja, você tem que tomar sobre si, cumprir os 7 mandamentos universais, porque Hashem ordenou a Moshe Rabbeinu que influenciasse as nações a cumprir esses mandamentos. Então é assim que você se torna um Hassidei Umot Leolam, um justo entre as nações. Toda a humanidade, ela tem esse caminho do justo entre as nações, e quando ela se torna um justo, uma pessoa justa, ela tem direito ao mundo vindouro. E não somente ela tem direito ao mundo vindouro, mas também ela tem a mesma conexão que o povo de Israel tem com Hashem, ela tem uma conexão profunda com Hashem também. Então é muito importante você entender isso. É muito importante que você pode, se você quiser cumprir outros mandamentos além dos seus 7, você pode, mas primeiro você tem que ser um justo entre as nações, tá bom? Primeiro você tem que estar cumprindo os seus 7 mandamentos universais. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. A segunda é que você deve cumprir outros mandamentos de acordo com as halahot que ele tem. Ou seja, cada mandamento ele tem uma halahá. Ele tem uma forma de se poder se cumprir aquilo. Tem uma forma definida dentro dos códigos de leis no Shulchan Aruch, o Shulchan Aruch Harav, o Kitzur Shulchan Aruch, né, o Mishneh Torah, e por aí vai. Os códigos de leis definem como que você cumpre um mandamento ou não. Então, para uma pessoa estar cumprindo o mandamento, ele não pode inventar. Ele tem que fazer aquela forma, tá? Aquela mesma forma como o povo judeu cumpre daquela forma, tá? Cumpre daquela maneira. Então, assim ele deve cumprir. Imagina o seguinte, imagina que uma pessoa, por exemplo, ela resolve honrar a festividade de Pessah. Mas ela resolve, honrando a festividade de Pessah, tocar o shofar em Pessah. Em Pessah não se toca shofar. Shofar se toca em Rosh Hashanah. Imagina uma pessoa em Rosh Hashanah resolver, no dia de Rosh Hashanah, jejuar. Não se jejua em Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, você se alegra. Você jejua em Yom Kippur. Então, cada festa, cada mandamento que o povo judeu recebeu, tem regras para poder se cumprir aqui. Você pode cumprir quase todos os mandamentos que o povo judeu recebeu. Quase todos, porque existem mandamentos que somente o povo de Israel pode cumprir. São os mandamentos que são chamados de Eduot. Eles são testemunhos. Eles são como se fosse um presente de casamento de Hashem, para você entender. No Monte Sinai, Hashem ele contraiu um casamento espiritual com o povo de Israel. E dentro desse casamento espiritual, quando você vai casar com uma moça, né? O que você faz? Você dá o dote da moça, não é verdade? Você tem que ir lá pagar o dote, então. Você tem que ir lá dar o presente da moça. Então, para você dar esse presente da moça, o que a Hashem fez? Deu presente para o povo de Israel de casamento. Esses presentes que o povo de Israel recebeu de casamento foram Shomer Shabbat, guardar o Shabbat, fixar mezuzot, colocar tefilim, tá? Colocar tefilim, e os estatutos e as regras que o povo judeu recebeu. Dentro, como ter, por exemplo, o rolo de Torá. Então, existem mandamentos que toda a humanidade pode cumprir se quiser, mas existem mandamentos que não. Existem mandamentos que, se você cumprir,
sendo do povo judeu, seria como você estivesse roubando o presente de casamento do povo judeu. Então, é muito importante o que nós vamos falar aqui agora. Dentro disso, Shomer Shabbat. Esse é o primeiro passo. Um Benoa não pode fazer Shomer Shabbat. O que é Shomer Shabbat? Shomer Shabbat significa guardar o Shabbat. O que é guardar o Shabbat? Vou explicar para vocês. Dentro da proibição de Shabbat, de trabalho que o povo de Israel recebeu, ele recebeu 39 melahot, 39 trabalhos que são proibidos no Shabbat. Dentro desses 39 proibidos do Shabbat, o povo judeu deve cessar desses 39 de forma completa. Então, isso que significa guardar o Shabbat. Você cessar dos 39 melahot, porque Hashem ordenou que seja feito isso. Esse é chamado de Shomer Shabbat. Um Benoa, então, ele não faz essa parte, porque esse ato de cessar é um pacto entre Hashem e o povo de Israel. Esse ato de cessar é um compromisso que Hashem desenvolveu com o povo judeu. Um Benoa, no entanto, ele pode honrar o Shabat. Assim, ele pode, por exemplo, fazer do Shabat um dia especial. Fazer do Shabat um dia feliz, um dia de você passar com a família, um dia de você se reunir na sua beit, no dia de você estudar Parashot, no dia, por exemplo, de tudo aquilo que for considerado uma mitzvah positiva do Shabat e não negativa. Então, a parte positiva do Shabat, ela pode ser desenvolvida por todas as nações, mas a parte proibitiva do Shabat, não. Então, daqui, por exemplo, o Benoa pode acender as luzes de Shabat, as velas de Shabat. Um Benoa, por exemplo, pode fazer o Kiddush. Um Benoa, por exemplo, pode fazer Havdalah. Um Benoa, por exemplo, pode dedicar o tempo do Shabat como uma forma, um dia especial. E ele pode, se assim quiser também, descansar, mas não porque Hashem ordenou no Shabat, mas descansar do seu trabalho físico, porque ele está cansado da semana. Ele pode. No entanto, desde que ele saiba que ele não está fazendo isso por um motivo religioso, mas apenas ele estava fazendo isso por um cansaço físico dele. Então, dessa forma, o Shabat, ele tem essa parte especial, você pode fazer, tudo bem. No entanto, existem limites sobre isso. E nós devemos respeitar os limites que foram dados. Um outro mandamento que o povo judeu recebeu é o de Tefilim. Tefilim é algo que simboliza o amor de Deus, o pacto de Deus também, com o seu povo Israel. Estão falando de relação íntima aqui. Estão falando de leito nupcial. Estão falando da lua de mel com o povo judeu que Hashem tem. Então, quando o povo judeu ele coloca Tefilim, é como se ele estivesse tendo um momento de intimidade de um casamento. Então, por exemplo, se um Benoa, ele vai e compra o Tefilim, coloca o Tefilim por conta própria, se coloca o Tefilim nele, o que acontece? Ele está se apropriando de um mandamento que é de outro. Nós, os Beninoa, nós temos uma proibição sobre isso, inclusive. Nós temos a proibição de roubar. O que significa roubar? Roubar significa também você usurpar, tomar posse, sem permissão, daquilo que é de outra pessoa. Então, uma pessoa que pega a mitzvah de Tefilim e fala, eu vou colocar em mim Tefilim, e sem ser judeu, ele praticamente está surrupiando, está roubando. E como todas as 7 leis, nós sabemos que elas têm penas capitais. Então, por isso que nós dizemos que um Benoa que se apropria de uma mitzvah dessa de Edot, como a guarda do Shabat, como Tefilim, como Mezuzá e como rolo de Torá, ele praticamente está fazendo o quê? Ele praticamente está sendo réu de pena capital por conta disso. Então é muito importante você tomar um cuidado muito especial com essa parte. Rolo de Torá. O que é o rolo de Torá? O rolo de Torá que eu estou falando é um Sefer Torá que fica dentro da arca, na sinagoga, que precisa de um minyan para ele poder ser lido.
que ele é lido, ele é guardado de uma forma muito especial. Aquele rolo, ele tem uma santidade muito grande. Ele foi escrito por um sofer, uma pessoa, um escriba especial, somente para subscrever os rolos de Torá. Aí esse homem, esse sofer, é uma pessoa muito piedosa, cumpridor das 613 mitzvot. E esse cumprimento, ele passa para a tinta do papel ali, para a tinta do pergaminho. Por isso que ela tem uma santidade muito grande. Agora, o Benoa, ele, por exemplo, ele não conhece as alahot, as regras a respeito da conservação de um rolo de Torá, de que pode e que não pode um rolo de Torá, como se lê o rolo de Torá. Logo, ele tomar conhecimento disso, tomar o rolo de Torá para si, é a mesma coisa que ele está se aproximando de uma rede elétrica, né, uma usina elétrica, sem o equipamento devido a isso. Por isso, o Benoa também, ele não deve ter rolo de Torá. O Benoa também, ele não pode estudar conteúdos na Torá que não são pertinentes a ele. O que eu estou falando aqui? A gente vai falar sobre isso lá na frente um pouquinho, lá quando a gente chegar na próxima disciplina. No entanto, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que nós falamos quando nós dizemos que existe uma proibição que o Benoa não pode estudar Torá oral? Né? O que significa isso? Significa o seguinte, digamos que você, como você viu, existem mandamentos que são específicos para o povo judeu dentro da Torá oral. A forma como se cumpre o rolo de Torá, a forma como se cumpre os mandamentos de Tefilim, a forma como se guarda o Shabat. Então, dentro do Talmud, dentro da Mishnah, você vai ter mandamentos relacionados a essas práticas. Correto? A essas práticas principais. Então, quando nós dizemos que o Benoa não pode estudar a Torá, estou falando no sentido generalizado da Torá, falando no sentido de estudar leis que não são pertinentes a ele, dentro dessas que ele não pode cumprir. Exatamente, esse é o ponto importante que nós precisamos entender sobre isso. Porque um Benoa, se ele se aprofunda na sua 7ª mitzvot Benoa, na Torá oral, ele faz bem. Por quê? E se ele faz isso, ele é considerado como um sumo sacerdote que, quando entra no Santos dos Santos, de acordo com o próprio Talmud, lá no Tratado de Sanhedrin. No entanto, deve-se ter o cuidado específico sobre o que se estuda e o que se não se estuda. Para que isso não seja, digamos assim, para que as pessoas não consigam selecionar bem, ou as pessoas geralmente não são muito peritas nessa área, se fez código de leis importantes para os Bnei Noah, no qual ele pode aprender a cumprir as suas ramificações estudando esses códigos de leis. Por exemplo, o Código Divino. Por exemplo, o livro Brit Shalom. Por exemplo, o livro O Guia Bnei Noah. Ele contém as fontes de como aprender a cumprir os seus mandamentos, suas ramificações, de uma forma que ele não vai entrar em contato com algo que ele não poderia estudar, mas somente aquilo que ele poderia estudar. Então, dessa maneira, você pode aprender e se aprofundar dentro das suas 7 leis, com suas ramificações, até mesmo dentro do Talmud, da Mishnah, você pode se aprofundar dentro das suas 7 leis e com suas ramificações, tá, tudo bem? Você só não pode se aprofundar dentro de algo que você não pode cumprir. De algo que você não pode cumprir, você não se aprofunda naquilo. Tudo bem? Então, gente, nessa aula nós aprendemos aquilo que você pode e aquilo que você não pode. Eu falei aquilo que você não pode. Tira tudo isso que eu falei do que não pode, o restante, o que pode, é bastante coisa. Eu só falei aqui praticamente 1, 2, 3, 4. Só 4 coisas que não pode. O resto dos mandamentos, você pode cumprir voluntariamente, se você quiser. Além dos seus 7 mandamentos universais, com as suas 96 ramificações. Então, essa é a nossa aula de hoje. A gente vai estar disponibilizando depois para vocês a atividade semanal. Lembrando que na próxima semana nós estaremos lançando a lista de aprovados. Quem tiver alguma dúvida, pode deixar aí no chat a pergunta, que eu vou estar respondendo. São 6h42.
Até às 6h50 nós estaremos respondendo as perguntas. Só digitar aí, tá bom?
Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Que a gente possa dar muitas bênçãos a todos vocês. Um abraço para todos que estão acompanhando pelo YouTube, ao Osair, ao Henrique Oliveira, ao Zelita, a Érica, que a gente dê muitas bênçãos a todos vocês. Então, na próxima semana, nós estaremos divulgando a lista de aprovados às 18 horas. Então, quem ainda não fez as atividades, pode enviar para mim essa semana. Eu vou postar ainda a atividade número 5 hoje, tá bom? A atividade número 5 também, você pode fazer até o próximo domingo, às 5 horas da tarde. Aliás, próximo domingo não. Até a próxima terça-feira, às 5 horas da tarde. Que a Shem possa dar muitas bênçãos a todos vocês. Uma ótima noite. Shalom, shalom a todos.